Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de pedagogia. Hoje nós vamos falar sobre a educação socialista, certo? De começo, aqui na descrição, depois passa lá, tem vários livros que eu indico sobre pedagogia que eu tenho certeza que você vai utilizar. Livros que eu uso aqui, inclusive, para fazer o conteúdo, certo? Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre a educação, a pedagogia, a visão pedagógica, a visão de educação lá no socialismo, tá? Para contextualizar bem brevemente, porque senão isso aqui vai virar uma aula de história, né? Então, para dar uma contextualizada rápida, a gente está falando aí da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, onde os burgueses vão tomar conta, tá certo? Porque essa Revolução Francesa foi a Revolução Burguesa, onde os burgueses vão derrubar o rei, certo? E aí eles vão tomar conta do poder. O que vai acontecer que é o seguinte: o poder tomado, o poder estabelecido vai ser um poder burguês. Não vai ser um poder dividido com a população ou para o povo de alguma forma, certo? Então quer dizer, ainda assim o povo, o povão, né, o proletário tá lá largado, tá certo? O que vai acontecer é que nessa época várias ondas de revolução contra a Revolução Francesa, contra o estabelecimento do poder burguês, vai acontecer, várias revoluções. A gente tem aí vários líderes dessas revoluções, dessas agitações contra esse poder, porque esse poder ele não previa espaço para a sociedade. É nessa época que vai surgir então o primeiro posicionamento de uma ideia comunista, tá certo? E ela vai vir com esse cara aqui, que é o Graco Babeuf, certo? Esse Graco Babeuf aqui, ele é um cara, o nome dele não é Graco, tá? Graco é dos irmãos Gracos, que aí é uma outra questão histórica também, mas você pode chamar ele do Babeuf. Ele é um cara onde ele vai expor essa ideia, vai lutar por essa ideia, ele é um militante político, que vai militar por essa ideia de distribuir o poder, de igualdade, tá? Só que essa igualdade do Babeuf não é aquela igualdade do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa igualdade da Revolução Francesa, ela vem de um prefeito e tal, isso é uma questão histórica, mas essa liberdade, igualdade e fraternidade, primeiro, ela foi instituída, ela foi usada porque é bonito, você concorda comigo? Ela era bonita e historicamente essa liberdade, igualdade e fraternidade tinha a ver com as condições dos burgueses, não do proletário, não do trabalhador do campo, não do pobre, certo? E dos miseráveis. Então essa igualdade não era uma igualdade que abraçava e que abrangia essa galera mais pobre. Então começou a se lutar contra essa instituição burguesa para colocar um novo sistema político, que vai ser um novo sistema econômico, mas esse sistema não conseguia espaço, tá certo? E o Graco Babeuf é um dos caras que vai vir com essa primeira expressão, essa ideia de comunismo, de uma política comum, uma política onde todos são envolvidos, uma política de todos para todos, certo? Então quer dizer, essa ideia comunista é uma ideia que mais para frente vai ser conhecida como ideias sociais, essas políticas sociais. O que são essas políticas sociais? São políticas que não são voltadas à burguesia, a dono de indústria, não. Mas é uma política de Estado, de governo, voltada sim para todos. Inclusive aqueles que são parte mais pobre, que sofrem com a exploração do mais rico, que são o proletariado, né? Que são os trabalhadores. Então essa política tem que atingir esses trabalhadores, eles precisam ser parte dessa política, eles precisam ter voz ativa na política, eles precisam ter espaço e voz ativa na economia de forma mais igualitária. Então essa é a ideia socialista, a ideia da política pró-social, do social, e não só dos burgueses que mandam e que têm dinheiro, que exploram a população, certo? Aí você está contextualizado o que é uma ideia socialista antes que você surte com isso, certo? Então isso é uma ideia socialista, isso é uma ideia mais comunista, tá certo? Eu vou deixar um card aqui em cima, ó, vou até marcar, tá certo? Um card aqui em cima, que é um card sobre história, e lá em história eu vou falar mais sobre isso, você vai ver os meus vídeos de história e isso vai te ajudar. Por isso que eu falo pra vocês, galera da pedagogia, vocês precisam estudar bem história, tá? Pra vocês não ficar viajando na maionese, tá certo? Então vamos lá, a gente tem um contexto agora pra quê? Pra você entender o que é uma ideia socialista. É uma ideia onde se
visa a política, a economia, a cultura, todo um desenvolvimento envolvendo a sociedade, da sociedade para a sociedade, não para uma minoria, certo? Então tá, beleza. Então vamos entender agora, a gente vai conhecer um pouco dos pedagogos socialistas, dos pedagogos, dos pensadores que eles contribuíram com ideias socialistas, tá certo? Porque o que a gente vê então, tem a Revolução Burguesa e é instituído uma educação burguesa que privilegiava os filhos dos burgueses, os burgueses e não os mais pobres, né? Então a educação era direcionada a esse público, não era para o público geral, não era aberta para um público geral e era um público mais pobre, certo? O que a gente vai ter na Revolução Francesa são pensadores que não são socialistas, que têm pensamentos muito bonitos, muito legais, mas ainda assim pensamentos direcionados para o filho dos burgueses. Você pega o John Locke, aí o John Locke, ele é um cara que tem um pensamento positivista muito bonito, só que é um pensamento direcionado para o filho dos burgueses, tá certo? Aqueles talvez um pouco mais pobres, só que ainda assim não eram a faixa mais ralé da sociedade. Aqui nós estamos falando de pessoas e pensadores socialistas que estão preocupados com todos. Desde aquele cara que mora, que é mendigo, que mora ali na cidade, nas ruas e que não tem oportunidade, até aquela mãe que mora sozinha com uma de filho, aquele industrial que, sabe, que come para sobreviver porque não sobra nada, não dá para fazer nada. A gente está falando dessa classe social, o pessoal do proletário mesmo, que não tem oportunidades, tá certo? Por quê? Porque eles são frutos da desigualdade. Então, esses caras, eles têm uma ideia muito prática e muito política e muito pragmática disso, certo? Essa ideia de prática de ação. De se trabalhar sim, de se pensar sim e se direcionar sim. Uma educação para todos. Mas quando fala todos, é desde aquele que não teve condições de ter uma educação pela situação social que ele vive, até aquele que tem uma situação social mais estável, certo? Econômica mais estável. Então, esses pensadores, eles são dessa linha de pensamento, certo? Introduzido, vamos começar a falar do primeiro, o nosso primeiro grande e maravilhoso, o Johann cadê? Nossa, eu escrevi Pestalozzi. Pestalozzi, certo? Johann Pestalozzi. Esse Johann Pestalozzi, ele vai nascer em 1746, vai falecer em 1827, tá? Essa galera nasce no século XVIII, tá bom? Estamos falando do século XVIII. Esse cara, ele é um pedagogo suíço, então ele tinha foco nesse desenvolvimento da educação, ele pensava na educação. A vida dele foi direcionada a isso, ele se deu a isso a vida toda, certo? E aqui a gente vai explanar um pouquinho da ideia dele para você entender melhor, certo? O Pestalozzi, ele vai ser um cara que ele discípulo do Rousseau, tá? O Rousseau do vídeo anterior que a gente falou, tá? Então ele é discípulo do Rousseau, então ele tinha algumas ideias que vieram do Rousseau que ele concordava, tá certo? Ele leu o Emílio, que é o Emílio da Educação. Se você não viu o Emílio da Educação, você está errado, você precisa vir no vídeo aqui, ó, anterior, tá certo? Porque no vídeo anterior eu falo sobre o Rousseau e eu explico o livro Emílio da Educação, a obra do Rousseau, então é legal você ver. Ele vai ler o Emílio do Rousseau. Depois que ele lê o Emílio do Rousseau, ele vai se identificar com muito do que o Rousseau tem de ideia sobre a educação, certo? Isso vai influenciar ele de certa forma. Tem duas características que vão influenciar muito ele. A primeira é que ele vai ser influenciado pelo naturalismo, pela ideia de educação naturalista. Tá lá no vídeo do Rousseau, tá? Do card que eu deixei aqui em cima. Então, essa ideia naturalista vai influenciar ele, tá certo? O Pestalozzi. E outra coisa é que vai tornar ele um revolucionário, porque ele vai ver essa ideia e ele vai ver a ideia de uma educação mais abrangente, de uma igualdade, que é uma igualdade de fato, política e econômica, e uma política pro-social, direcionada a toda a sociedade, tá? Do mais rico ao mais pobre. Então, ele com essa ideia, ele vai se tornar um revolucionário, porque com essa ideia você está indo contra a instituição que foi instituído de poder naquele momento, que é a instituição do poder burguês, tá certo? Então, o naturalismo influencia ele, a escrita do Emílio, né, da educação do Rousseau influencia ele também, ele se torna um revolucionário naquela época. Tá certo? Bom, aqui tem uma coisa importante, um fato que ele herdou do Rousseau, muito importante, e que permeia a sua
visão pedagógica é a ideia de que o homem ele nasce bom e a sociedade corrompe. Então ele tinha essa ideia que veio do Rousseau, que o homem é bom e ele é inocente, a humanidade é boa e inocente. O que acontece com a humanidade é que a humanidade ela vai se desenvolvendo e ela cria esses aspectos ruins para ela, e o homem que nasce dentro dessa sociedade acaba sendo corrompido por esses aspectos, certo? E isso dentro do Emílio da Educação do Rousseau, ele explica toda essa dinâmica. Veja esse vídeo, tá muito legal, volta lá depois, certo? Então isso é uma obra que vai influenciar ele também, e esse pensamento do Rousseau é um pensamento que vai influenciar o Pestalozzi, certo? Bom, vamos lá, o que o Pestalozzi tem pra gente então de conteúdo, certo? O Pestalozzi ele tem um livro muito importante onde ele colocou as suas ideias pedagógicas, a sua visão pedagógica. Tem um PDF, se você jogar Pestalozzi Pedagogo, vai aparecer um PDF muito bacana de alguns educadores, de alguns professores de universidades bem legais. Leiam esses PDFs no Google, e você também pode ler o livro do Pestalozzi, tá certo? O livro que é Como Gertrudes Ensina Suas Crianças, tá? Gertrudes é uma figura, é um símbolo, tá, de uma mulher, e ele vai fazer uma espécie de livro com cartas, trocas de cartas. Nessas cartas ele vai passando por várias questões. Lógico, eu não vou explanar todo o livro dele aqui, mas tem as primeiras cartas que vão falar sobre toda a ideia pedagógica dele, e tem várias cartas nesse livro. O livro é uma composição de cartas, são várias cartas juntas, que falam sobre como Gertrudes ela ensina as suas crianças, né? O primeiro ponto importante é que, olha só, a visão dele já está no título, é muito interessante. Como Gertrudes ensina suas crianças. Não como a escola ensina as crianças, não como o Estado ensina as crianças, mas como Gertrudes, na sua liberdade que ela tem de educar os seus filhos, de educar a sua família, de ter como principal educação a educação familiar, sendo como base, educação familiar, ela então como figura principal de educação dos seus filhos e da sua família, certo? Sendo detentora do poder de educar a sua família, certo? Então a primeira coisa está no título, a primeira ideia, a primeira visão de educação do Pestalozzi já está no título da obra dele, que é Como Gertrudes Ensina Suas Crianças, certo? E dentro dessa obra vai desenvolver várias coisas. Como eu disse aqui, é então um livro composto por cartas, e as cartas vão abordando todo o sistema pedagógico dele, tá certo? Uma coisa interessante dentro do livro, que ele vai priorizar a educação popular. Então ele era um socialista, ele tinha uma visão que a educação tem que ser popular, tem que ser para todos, não pode ter esse negócio de que, um estuda porque tem dinheiro e o outro não vai estudar, ou vai estudar de uma forma tão horrível que não vai adiantar muita coisa, certo? Então ele tem essa ideia de educação popular. E outra coisa são as características que ele vai colocar no livro. Eu separei só para você entender que é interessante do conteúdo do livro. Provavelmente ele vai estar aqui na descrição. Se não tiver ele, vai ter o Emílio da Educação do Rousseau. Mas vem aqui na descrição, compra pelo link do canal para ajudar o canal, hein? Então clica lá e vê o livro, que é muito baratinho, é muito bacana. É um livro pequeno que você vai gostar, certo? Elementos que tem então dentro desse livro. Tem um elemento muito interessante que ele vai falar sobre os elementos da intuição, né? Porque, lógico, ele foi um pedagogo, então ele observa como é que funciona o sistema de aprendizado e de ensino entre o ser humano, entre o indivíduo, certo? E uma coisa que ele priorizava muito era a educação das crianças, porque é a educação base, né? Então ele tinha essa visão muito interessante e ele vai pontuar isso na sua obra, né? Como Gertrudes ensina suas crianças. 3 pontuações que ele coloca muito legal sobre os elementos da intuição. Ele vai colocar que tem 3 elementos da intuição, da intuição humana, que vão fazer parte do ensino humano, do aprendizado, na verdade, o aprendizado humano, né? Essas 3 pontuações fazem com que o ser humano desenvolva a sua aprendizagem. A primeira é a palavra, a segunda é a forma e a terceira é o número. Não é por ordem, tá? Mas são 3 coisas que intuitivamente a gente consegue desenvolver. E intuitivamente isso aparece, e isso vai fazer com que nós possamos desenvolver formas de aprender e absorver conteúdo. É muito legal, certo? Isso daqui a gente pode colocar, inclusive, dentro de algo, né, de uma ideia, que é a ideia de aprendizagem cognitivista.
Agora abstrai o que eu falei, que isso vai aparecer num outro vídeo de psicologia aqui no canal. Fica de olho, certo? Então, quer dizer, ele tem esses 3 pontos que ele cita no livro, ele vai explicar o que é cada ponto, ele vai explicar por que cada ponto é importante para a educação, né? Como é que ele vai fazer com que a criança comece a aprender e perceber as coisas, certo? E por que isso é uma base para a gente começar um desenvolvimento educacional. É muito monstro. O Pestalozzi é um monstro. Você precisa ler a obra dele, porque o Pestalozzi ele influenciou quase todos os outros pensadores, tá certo? Que vão vir para cá. O traço do Pestalozzi tá por aí. O Pestalozzi é muito influente hoje, certo? Então é um cara que vale muito a pena você ler, tá? Ele é muito atual, certo? Bom, uma coisa que é preciso saber do Pestalozzi é que o Pestalozzi, ele tinha uma coisa de pensar nos mais pobres, e ele acolhia os mais pobres. Não era só uma educação onde você, tipo... sabe, você fala e ficou na teoria, não. Ele é um socialista, então sendo socialista, a tendência é que ele seja um cara prático, de vai lá e vou fazer. Então ele recolhia as crianças pobres e mendigas da rua para trabalhar a educação com elas, coisa que o Estado burguês não faz e não fazia. Então ele ia lá e fazia isso, por quê? Porque a educação é para todos. Temos condições teóricas e práticas de lidar com essas pessoas que estão à margem da sociedade e elas precisam de educação. Já que o dinheiro não é direcionado a essas pessoas, ele é surrupiado pelo Estado burguês, eu vou tentar fazer aqui do meu jeito, eu vou pegar essa galera e vou provar que dá sim para passar uma educação e vou apresentar e levar a educação para essa galera, porque isso é um direito, isso é igualdade, isso é levar aquilo que é de direito delas, uma educação digna de qualidade, certo? Ele então por isso fundou várias escolas, tá? Ele vai fundar escolas e essas escolas tinha uma escola experimental que trazia as crianças e ele trabalhava ali a sua pedagogia nessa escola, tá? Então tem vários relatos de como se trabalhava, certo? Um relato interessante que vai ter, aliás, o relato, né, sobre a construção da sua escola não vai ser dele, vai ser de um admirador dele que vai ver de fora, tá, a construção da escola, o desenvolvimento pedagógico, e ele que vai falar um pouquinho sobre como era essa pedagogia do Pestalozzi, certo? O Pestalozzi tem uma visão muito interessante, né, que é o seguinte, ele pensava, né, que a educação ela é aliada ao trabalho. Então, quando nós falamos da educação, nós estamos falando que a educação ela vai levar, ele tem que direcionar o ser humano a ser um humano que é produtivo, um ser humano que seja produtivo para o trabalho. Porque o trabalho, ele tem a ideia de que o trabalho, ele é a essência da humanidade. Então nós trabalhamos, né? Nós construímos coisas, nós modificamos a natureza, nós inventamos coisas. Então o homem é um homem que produz as coisas e que se modifica ao produzir as coisas. O homem ele constrói o mundo e o mundo modifica esse homem que está construindo o mundo. Então a relação com o trabalho, do homem com o trabalho, é muito grande. E o Pestalozzi, acreditando nisso, sabia que a educação tinha que ser direcionada a algo prático da vida. Não só a vida pessoal, mas a vida que nos constrói, que é a vida do trabalho. Então a ideia de educação do Pestalozzi era, olha, nós temos uma educação, essa educação ela vai ser direcionada para também você ser alguém produtivo, alguém que trabalha. Certo? Isso é muito importante. Temos uma frase aqui que vai explicar e vai condensar a ideia do Pestalozzi sobre pedagogia para a gente encerrar essa primeira parte. Ele vai escrever assim: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavra, e sim de ação, certo? Ele não está falando então que é uma questão de teoria. Uma teoria, a gente vai escrever teorias e vai debater na academia. Não. A vida que educa é aquela vida prática. É uma vida onde você precisa fazer diferença. Se você acredita que trabalhadores precisam ter um mínimo de inteligência, de conhecimento para ajudar a indústria, para ajudar o mundo, para se autoajudar, para estabelecer uma dinâmica de igualdade, para fazer todo um processo de produtividade, então esses trabalhadores precisam estudar, né? O ser humano, para que ele seja produtivo, ele precisa estudar, ele precisa ter ali uma dimensão decente de educação, certo?
porque você economiza inclusive muito dinheiro público se você tem uma boa educação social. E é isso que ele quer dizer de forma geral. Olha, a educação não é teórica, a educação ela é prática. A gente ensina para a vida e temos que ensinar isso a direito de todos, certo? Então, mais ou menos essa é a postura do Pestalozzi. Udney, por que nossa, ele parece tão interessante, por que você não fala mais, né? Porque a ideia é falar um pouquinho dos pensadores, não é falar do pensador em si, de toda a obra dele. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre o Pestalozzi sim e sua obra, mas esse não é o momento. Eu preciso só passar para você um pensador socialista. Bom, agora é isso, tem mais 2 pensadores socialistas, só que eles vão estar em um outro vídeo, então acompanha o canal, vai estar no vídeo 2, no próximo vídeo sobre pedagogia, tá certo? Os outros 2 têm ideias socialistas muito interessantes de educação. Espero que você tenha curtido. Compartilhe o canal, curte o canal, se inscreve no canal. Se você gostou do ensino, da explicação, deixa nos comentários se foi útil para você, te ajudou no seu curso aí, certo? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Não esquece, eu sempre falo isso. Olha aqui, ó. Você faz as suas anotações aí, para você ter tudo anotadinho, para quando você for estudar, tá tudo lá bonitinho para você, certo? Compre os livros aqui pelo link que eu indiquei, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, muito obrigado e até mais.